Bem-vindos. Oi, Ale. Oi, Pedro. Sejam bem-vindos, Jade. Boa noite, Ana. Suelen. Iriane. O Carlos. Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live, mais uma segunda-feira. Deixa eu colocar o fixar aqui. Sejam bem-vindos. Pronto, foi. Tô colocando aqui o tema, tá, gente? Fixando. Pronto, agora. Eu também fico na expectativa toda segunda-feira, fico ansiosa. Começa a dar uns minutinhos antes de entrar, eu já fico com frio na barriga, acredita? Me dá frio na barriga, me dá ansiedade, mas é muito bom estar aqui com vocês. Cada dia com a Su. Oi, Su, que me ajudou com as coisinhas do Henrico. Quando eu comprei, travou, vocês estão me vendo e me ouvindo. Vão me avisando, tá? Se a imagem tá legal, o áudio tá legal. Ruth, querida, 1000 beijos para você, que sempre tá comigo, sempre participando de tudo. Adoro te ver por aqui. Mais uma live da nossa segunda-feira, hoje um tema tão bacana, tão difícil, né? Tão difícil da gente colocar em prática, colocar em movimentação, que são as nossas escolhas. Já já a gente vai começar a falar sobre isso. E só vou esperar o pessoal chegar, vou passar algumas notícias para vocês. Sim, Fran, a live vai ficar salva, como sempre, tá bom? Depois jogo lá pro IGTV. Esses tapas na cara que eu dou são tapas sutis, né? Vocês têm que concordar comigo. São sutis, mas para vocês acordarem, para vocês se ligarem, para vocês se tocarem. Enquanto a galera vai entrando, esse é um horário ainda que a gente pega o pessoal chegando do trabalho, mas é um horário que para mim fica confortável, então por isso que eu sempre escolho de segunda-feira e que eu também não tô em atendimento, esse horário pra gente ir entrando, tá bom? Pessoal, vamos falar sobre algumas coisas bem importantes que vocês já estão cansados de ouvir, né? Para quem não me conhece, quem tá chegando agora na live, quem tá chegando agora no Instagram, meu nome é Anile Mancuso, eu sou psicóloga, trabalho muito com a área clínica, falo muito sobre relacionamentos e hoje nós vamos falar sobre uma pequena parte desse contexto relacionamento, que é a parte das escolhas. Como escolher alguém ou o que também, né? Como escolher o que ou quem nos faz bem, nos traz coisas boas, traz benefícios, bons frutos, que muitas vezes a gente acaba tendo aquele padrão repetitivo de escolher pessoas, relacionamentos, que na verdade ao invés de deixar a gente voar para a gente crescer cada vez mais, acaba cortando nossas asas. Muitas vezes a gente se vê no famoso fundo do poço, tá bom? Então, bem-vindos. Vamos falar sobre coisas importantes. Vocês já sabem que eu não mando mensagem para ninguém pedindo dinheiro, não mando WhatsApp, não faço ligação convidando para nada, ok? E também que eu não tenho o grupo no WhatsApp. O único grupo que eu tenho é o meu canal do Telegram, beleza? Então eu tenho um canal do Telegram que é comandado sim por mim. Agora, outros grupos não são comandados por mim. E quando vocês receberem mensagens, ligações pedindo dinheiro, falando para vocês fazerem transferência, falando que eu vou fazer algum congresso, que vocês precisam digitar uma senha, um código, sei lá o que, não caiam nessa porque é golpe, combinado? Posso confiar em vocês, né? Que vocês não vão cair nessas, desligam, bloqueiam, xingam, façam o que for, menos passem os seus dados, menos digitem, menos ainda cliquem em links para entrar, tá bom?
O grupo do Telegram, depois eu postei hoje um store com o link do grupo do Telegram. Então depois você vai lá fuçar, que vai ter o store todo em azul com o símbolo do Telegram, é só você arrastar para cima que vai estar lá, beleza? Então, combinado, pessoal? Vamos falar sobre as nossas escolhas da vida. Quem aí não tem dificuldade? Quem aí não tem medo? Quem aí não fica na indecisão para tomar qualquer escolha, né? A gente fica com receio, a gente fica com o pé atrás. Então, se você tem alguém que está passando por essa dificuldade, com essa indecisão, que está procrastinando uma escolha, né? Compartilha essa live, fala para ela ou para ele, vem aqui assistir, que você vai perceber que estamos todos no mesmo barco, temos todos essa dificuldade, mas que precisamos entender qual que é a realidade, tá bom? Lembrando que sim, a live ela vai ficar salva depois e depois vai lá para o meu YouTube também, combinado? Podemos começar? Estão me ouvindo e me vendo, né? Bem, qualquer coisa vocês vão me avisando que eu vou fazendo por aqui o que for necessário. Outra coisa que eu só vou falar no final da live, que algumas pessoas me mandaram pedindo para comentar sobre isso aqui, é sobre o meu curso, tá? Então, no final da live, a gente vai falar sobre o curso Relações e Amor Próprio, que se encerra amanhã, as vagas dessa primeira turma, tá bom? Quando eu vou abrir outra ainda não sei, mas amanhã é o último dia. Beleza? Bora lá para esse tema, show de bola! Eu vou tirar os comentários, os seus sem paciência. São ansiosos demais, calma! Só tô querendo ver. É porque quem fica aqui desse lado quer ver um pouco assim o que estão falando, quer ter a participação, porque pensa, falar durante 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, dependendo do que for, meio que sozinho, é difícil, sabe? Sem uma plateia, sem alguém dando um sorriso, mostrando que tá com sono, que tá chato, que tá sei lá o quê. Então é legal ver os comentários, por isso que às vezes eu fico enrolando para tirar os comentários, tá? Porque eu me sinto acompanhada. Mas mesmo assim, sem os comentários, eu sei que vocês estão aí, tá bom? Então, matando a ansiedade dos ansiosos, eu vou tirar os comentários. Pronto. Tirei. Cada vez que eu faço qualquer coisa nesse Instagram aqui, tem uma coisa diferente. Tem umas atualizações, aí agora eu cliquei aqui para desativar os comentários, apareceu 3 opções que não existiam na live passada. Aí esse Instagram também tira a gente da nossa zona de conforto o tempo todo. Hoje, na hora que eu postei sobre o tema da live, que ia ter live hoje, uma seguidora perguntou assim para mim, até deixei aqui, eu não peguei o nome dela, mas também não vou expor, não iria gostar de expor. Ela mandou assim para mim, lá nos comentários, por que é tão difícil tomar uma decisão? Eu estou cansada, mas tenho medo de me arrepender. O porquê que você, que está aí do outro lado, e já teve essa dificuldade, ou passou por isso faz pouco tempo e agora meio que tá naquele alívio de ter tomado uma decisão certa ou errada, seja a mais fácil ou a mais difícil, a do caminho mais comprido, mais longo, do caminho mais curto, sem obstáculos, seja lá o que for. O porquê que é tão difícil nós decidirmos, nós escolhermos? Seja lá o que for, seja sobre um relacionamento, sobre sair ou não de um relacionamento que não tá bacana, que tem alguns pontos que nos machucam, alguns pontos que não deixam felizes, sair ou não do nosso emprego, trocar ou não de carro, trocar ou não de conta bancária, de banco, trocar ou não de cor de cabelo. Por que é muito difícil a gente tomar as decisões? Quando a gente fala sobre ter as nossas escolhas, quando nós falamos sobre as escolhas simples, elas são muito automáticas e não é disso que eu tô falando, tá bom? O que são as escolhas simples? São as escolhas que nós fazemos diariamente e nós fazemos essas escolhas automaticamente diariamente. Então eu tô sentada nessa minha cadeira porque eu escolhi fazer a live aqui e não na minha poltrona de atendimento. Eu tô com a luz aqui acesa na frente de mim porque eu escolhi.
tá bom? Eu tô com essa roupa porque eu escolhi, hoje eu comi pão com manteiga no café porque eu escolhi, e assim nós vamos indo. Eu escolhi comer pão com manteiga, então eu acabei deixando de comer outra coisa ou outras coisas. Eu deixei de ter a luz apagada, eu deixei de fazer a live ali na poltrona de atendimento, e estou aqui porque eu escolhi, gosto do meu jardim, etc. Então assim, nós fazemos escolhas diariamente, não parece, mas nós fazemos. Nós vivemos essas escolhas, elas são simples. E elas são automáticas, e elas são rotineiras, e elas não causam muito, não é problema, mas elas não causam muito alvoroço na nossa vida, elas não causam preocupação, muito pelo contrário. Nós fazemos, quando a gente está falando de rotina, nós fazemos com os olhos fechados, nós estamos falando do automático. Agora, o que é difícil mesmo é nós escolhermos tomarmos as decisões de algumas coisas mais importantes, mais difíceis, mais pesadas na nossa vida. Por exemplo, um relacionamento, por exemplo, uma carreira profissional, por exemplo, um investimento financeiro. São coisas que nos trarão consequências, talvez boas e talvez ruins, ou na verdade sempre as duas. E isso vai fazendo com que nós procrastinamos uma escolha, procrastinamos uma decisão. Anília, eu não entendi. O que faz que a gente procrastine? O que faz que a gente não consegue, que a gente tem dificuldade de tomar uma decisão, fazer uma escolha? É a responsabilidade que essa escolha vai nos trazer. O que essa responsabilidade tem junto? Consequências. Toda vez que nós fazemos uma escolha, toda vez que eu escolho sentar nessa cadeira, eu abro mão de estar sentada na poltrona. Toda vez que eu escolho sair de um relacionamento, porque ele não tá legal, porque às vezes quando o cara ou ela bebe, acaba sendo grosso comigo, me humilha, faz loucura na balada, me expõe, mas eu abro mão dos momentos que foram bacanas, das coisas positivas dessa pessoa. Então a nossa maior dificuldade quando a gente está falando, quando a gente está tratando de escolha ou escolhas, são as renúncias que nós precisamos nos responsabilizarmos, que nós precisamos aceitarmos. É aquilo que nós vamos ter que abrir mão. E isso traz uma dificuldade imensa. E aí que a gente procrastina. Mas a aceitação que sempre, em qualquer escolha, seja ela qual for, nós precisaremos abrir mão, é o auge da maturidade que eu sempre falo. É aceitar que nunca nós podemos ficar com tudo. Que nunca nós poderemos ter tudo. Viver, a vida é feita de escolhas. Nós passamos por isso dia e noite. E nós precisamos aceitar qual que é o combo, né? Que as nossas escolhas acabam trazendo junto, que muitas vezes não é positivo. Sempre que a gente vai ter uma escolha, tomar uma decisão, a gente acaba muito avaliando ali os prós e os contras, certo? A gente faz, eu sempre muitas vezes trabalho com os meus pacientes isso, a gente faz a listinha ali do lado positivo, do lado negativo, para a gente conseguir visualizar de uma forma melhor, mas não para a gente conseguir anular algo, anular algum pró, anular algum contra, muito pelo contrário, é para nós sabermos o que nós teremos que enfrentar. Eu falo muito assim que as escolhas nos fazem, né? As nossas escolhas fazem a nossa vida. E muitas vezes nós estamos insatisfeitos, muitas vezes nós estamos sofrendo, muitas vezes nós estamos constantemente frustrados, decepcionados, tristes. E a gente fica esperando o outro, a gente fica esperando o outro decidir, o outro falar por mim, o mundo dar um sinal, a lua dar algum sinal, a luz que pisca vai dar um sinal para mim, alguma coisa. Porque quando nós nós jogamos essa responsabilidade para cima do outro, o que acontece? Pensa aí, o que acontece
quando nós conseguimos tirar a responsabilidade do nosso peito, das nossas costas e jogar nas costas de um outro, seja lá quem for, seja o mundo, seja a lua, seja a luz, seja o céu, seja o amigo, o colega, o parceiro, a parceira, a mãe, o pai, nós podemos sempre nos colocarmos no papel de vítima, se der errado. Nossa, eu tô sofrendo, mas tá vendo? Não era o que eu queria. Não foi o que eu escolhi. Mas eu não tinha como escolher. Foi ele, foi ela, foi, sei lá, fulano de tal que escolheu por mim. E quando a gente joga essa responsabilidade pro outro, nós conseguimos abrir mão de uma responsabilidade, de um peso, das consequências, de entender que aquilo ali foi uma decisão minha. Eu não consigo agora pensar em nenhuma vez de todos os meus atendimentos e principalmente das minhas experiências de vida, eu não consigo saber de uma escolha, lembrar de uma escolha que não tenha o pró e o contra, que não tenha o lado bom, mas que traz o negativo também. Eu não consigo. E o ser humano, ele tenta de todas as formas correr do sofrimento, ele tenta de todas as formas fugir da consequência negativa e muitas vezes fica por muito tempo estagnado. Quantas pessoas que nós não conhecemos, que você não conhece, ou na verdade talvez você seja essa pessoa que está dentro de um relacionamento e não está feliz? Hoje eu recebi uma mensagem de uma seguidora que ela falava assim pra mim, ela falava assim: Anile, eu tenho ânsia de vômito por beijar e chegar perto do meu marido, do meu esposo, quando ele chega perto de mim. E aí você pergunta, mas por que você não abre mão desse relacionamento? Por que você não segue sua vida sozinha? Ah, mas daí eu teria que abrir mão da minha estabilidade financeira. Eu teria que muitas vezes abrir mão da minha casa, eu teria que abrir mão da identidade que esse relacionamento me deu há tanto tempo, que é a tal da zona de conforto. Tá ruim aqui, tá foda, tô triste o tempo todo, insatisfeito, incomodado, mas é o rio que eu já sei nadar, né? Por meio de todas essas sujeiras, esses incômodos e frustrações, é um rio que eu sei nadar. Então a gente acaba sempre procrastinando por não querer enfrentar essas outras, ou essas possíveis consequências negativas, que são as famosas abrir mão, abrir mão disso, que é a renúncia que toda escolha acaba trazendo. E quando a gente vai crescendo, amadurecendo, quando a gente vai vivendo, quando nós vamos nos permitindo a ter experiências, a errar, a aceitar, a acertar, a viver, a se desafiar, a gente vai conseguindo aceitar cada vez mais que todos os passos, que todos os caminhos que nós escolhermos, nós teremos que enfrentar essa responsabilidade, essa consequência, essa renúncia de cada escolha. E é isso que eu quero que você entenda. As escolhas boas que nós temos na vida, digo assim, nós nunca estaremos, nem eu nem você, tá bom? Nunca estaremos blindados, no sentido de sempre iremos acertar. Muito pelo contrário, esses erros vão nos trazer experiências. Mas, às vezes, a gente insiste num erro, certo? Às vezes a gente acaba insistindo num relacionamento que não é legal, que eu já vi que não é saudável, que eu sofro. E por que eu faço isso, Anílio? Ou por que mesmo eu enxergando que esse relacionamento não tá legal, mesmo eu enxergando que esse relacionamento me faz sofrer, me consome, me anula, que faz eu me perder de mim, faz eu me deixar para trás, eu continuo ali? Não tem outro motivo a não ser aquilo que a gente sempre fala: a falta de amor próprio, a baixa autoestima. Na verdade, o
o não ter o autoconhecimento necessário para que você não aceite tudo e qualquer coisa que te deem ou que falam de você. Certo? Quando alguém fala de mim, alguma coisa sobre a minha pessoa, e eu sempre abraço aquilo com toda a força, seja o que for, nós estamos falando sobre falta de autoconhecimento, que vai me gerar uma baixa autoestima e vai me gerar também uma falta de amor próprio. Quando nós sabemos de nós, quando nós nos entendemos, né? Quando nós vamos bem profundo, quando a gente dá aquele mergulho bem profundo dentro da gente e a gente consegue, ao invés de ficar idealizando, ficar olhando, olhar a tal da realidade dentro da gente e aceitar e compreender o bom e o ruim que tem do lado da gente, as virtudes e as limitações, nós conseguimos o quê? Saber o que merecemos, saber o que não merecemos, saber, perdão, tirei já o áudio do computador. Saber o que merecemos, o que não merecemos, saber o que é pouco pra gente, saber o que, quando a gente olha, não, pera ali, aquilo ali talvez é tudo que aquela pessoa pode dar pra mim, mas eu mereço muito mais que aquilo. E quando a gente se olha, a gente se enxerga dessa forma com carinho, não é achismo, não é egocentrismo, não é nada disso. É só uma honestidade com a gente. É só ser justo, verdadeiro. Egocentrismo é outra coisa. Achismo, falta de humildade também é outra coisa. Nós não podemos nos sabotar falando desse egoísmo, desse egocentrismo, desse achismo, dessa falta de humildade, para deixar para trás a nossa responsabilidade de se conhecer, de saber dos nossos detalhes, de você falar assim para mim, Anile, se você me conhecesse mais profundo, mais fundo, mais tempo, seja lá o que for, você saberia que eu odeio falar em público. Ou, na verdade, se você, Anile, me conhecesse há mais tempo, você saberia que quando eu tinha 3 anos, o meu pai abandonou a nossa casa e minha mãe teve que se virar sozinha. E isso gerou em mim uma frustração, um medo de se relacionar. E por esse medo de me relacionar, muitas vezes quando eu tô chegando perto de ter um relacionamento bacana, eu acabo me dando um tiro no pé. É isso que vai trazer o autoconhecimento. Você vai começar a entender, se conhecendo, as suas manhas, suas falhas, seus pontos positivos, negativos, os detalhes, os pequenos detalhes, que só quem estiver bem pertinho de você sabe de você. E sabe aonde isso vai nas nossas escolhas? Que nós vamos escolher pela gente quando nós sabemos. E nós não vamos querer ou deixar que escolham por nós. Quando nós não temos autoconhecimento nenhum, e o autoconhecimento, quando eu falo de autoconhecimento, ele não significa que ele simplesmente cai aqui, ó, puf, chove em cima de mim. Não. O autoconhecimento, ele vem a partir da bagagem que a gente tem. E a bagagem, a gente conquista ela a partir das experiências. Então, para eu saber se aquilo faz bem ou faz mal, algo que eu nunca provei, algo que eu nunca experimentei, ou um tipo de pessoa que eu nunca me envolvi, ou um tipo de relacionamento que eu nunca tive, eu preciso me expor. Eu preciso colocar a cara a tapa, como eu sempre falo para você. Então, nós não podemos nos fechar num casulo, nós não podemos nos fechar dentro de casa, achando que as coisas, as pessoas, as situações, as experiências, os acertos e os erros também vão vir bater na nossa porta, porque eles não vão vir. De uma das mensagens que eu recebi na postagem, ela perguntava, depois eu leio inteiro, ela perguntava assim, como saber se aquilo é bom ou ruim para mim? A gente só sabe vivendo. A gente só sabe experimentando. Sabe esses relacionamentos que não dão certo?
Sabe esses relacionamentos que nos fazem sofrer, que nos frustram, que nos jogam no chão, no fundo do poço e que a gente acha que a gente nunca vai levantar? O que ele está trazendo de experiência para nós? Qual que é a lição disso tudo? Se não é bênção, é lição. E isso é muito verdade. Qual a lição que esse relacionamento trouxe? Sobre o que eu quero para um relacionamento e até mesmo sobre a minha pessoa. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, eu não vou conseguir falar para vocês de quem é, de quem não é, eu não vou conseguir. Mas, agora eu vou falar para as mulheres. Era dito assim: a mulher, ela escolhe um homem a partir da visão que ela tem do paraíso. Qual que é o seu paraíso? Qual que é a limitação do seu paraíso? Ou ele não tem limitação? Porque se o seu paraíso for algo bem pequenininho, bem sem graça, bem sujo, com agressões, com conformismo, com desse jeito mesmo, não tem outra coisa a se fazer, provavelmente você vai cultivar, você vai dar manutenção, você vai sempre estar se relacionando, sempre vai ter padrões repetitivos de pessoas na sua vida que não vão te trazer bons relacionamentos. Olha como é legal essa frase. E eu acho que a gente consegue também inverter para o homem. A gente escolhe uma pessoa, ou às vezes a gente escolhe e pode se surpreender, se decepcionar. Mas daí a gente tem amor próprio, a gente sabe que aquilo não é o que eu merecia e que eu preciso abrir mão desse relacionamento, mesmo passando por um período de sofrimento. Agora, feche os seus olhos e pensa nesse seu paraíso. Qual que é o seu paraíso? Como que é o seu paraíso? Será que ele não está muito pequenininho? Será que a sua vida, as suas crenças, os seus pensamentos negativos, as suas regras, o seu histórico de vida, tudo que você viveu lá na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, com a sua família, com quem cuidou de você, com as dificuldades financeiras, com as dificuldades de muitas vezes querer amor e não ter amor, até mesmo com as suas experiências amorosas agora mais recentes e as experiências de amizade que você teve na adolescência. Será que elas não te colocaram numa gaiola e o seu paraíso não tá honesto? Não tá justo? Eu adoro essa palavra, honesto. Relacionamento honesto, ser honesto com você, pensamento honesto, uma decisão justa. Será que essa visão que você tem de paraíso não está refletindo nas suas escolhas? Com certeza está. Porque quando eu penso no paraíso, eu penso no que eu quero, no que eu gosto, onde eu gostaria de estar, o que eu queria viver naquele paraíso e ter. Cada paraíso é de um jeito, o meu é de uma forma, o seu é de outro. Mas quando a gente vê ele muito pequenininho, muito sem graça, muito sujo, é que tem alguma coisa dentro de você que está impedindo isso. E aí é que vem aquelas escolhas de aceitar aquelas migalhas afetivas, os relacionamentos abusivos, os relacionamentos tóxicos, os relacionamentos não saudáveis, as traições constantes, as humilhações constantes, as mensagens achadas no celular, ou seja lá onde for, as brigas, as culpas de que você sempre é culpado, ou até mesmo de ficar insistindo em alguém que já saiu da sua vida, de ficar insistindo em alguém que já falou que não te quer e que muitas vezes já está com outra pessoa. Nós escolhemos bem a partir do momento que nós queremos bem. Quando nós percebemos que aquele lugar, que aquele espaço, que aquela situação, que aquela pessoa é muito pequenininha para nós, ou na verdade é incompatível, porque quando eu digo incompatível, eu tô falando que de alguma forma vai me frustrar. Seja lá por quê. Seja
por causa do meu jeito de ser, dos meus valores, das minhas escolhas, dos meus princípios, da onde eu quero chegar, mas é incompatível. E eu sei que eu posso mais. Eu sei que eu mereço mais. E além de tudo, além de saber, é ter a certeza que você vai ter mais, que uma hora esse mais vai chegar. Não sabemos se está próximo, se amanhã você vai se deparar com essa pessoa, com essa situação, mês que vem, ano que vem. Mas como é que essa pessoa, essa situação vai chegar até você se você não está preparada para receber ou preparado para receber? Porque nem você consegue se olhar dessa forma, nem você consegue ser honesto e enxergar as suas virtudes, os seus pontos positivos, as suas coisas boas e as suas limitações, mas lembrar que essas limitações nos constroem. Os erros, os acertos, as falhas, as dificuldades, os momentos difíceis, os obstáculos, eles fizeram quem você é hoje. E o que eu quero te dizer é que as suas escolhas te constroem. As suas escolhas te constroem. E você precisa escolher entre ficar ou ir. Encarar o caminho de ir ou ficar da forma como está, estagnado, frustrado, insatisfeito. Tomar decisões, escolhas é difícil para todo mundo. É difícil para mim, que lido com isso diariamente, ajudando as outras pessoas. É difícil para você. É difícil para aquela sua amiga que você acha que é inabalável, que é invencível. É difícil para aquele ator, atriz, para aquela pessoa, aquela influencer, aquela blogueira que você segue e que tem aquela vida maravilhosa, diariamente viajando, postando coisas incríveis, absurdas que você gostaria de ter também. Todos nós podemos errar, todos nós erramos. Como eu sempre digo, a vida não é linear, a vida é um desce e sobe o tempo todo. O tempo todo a vida é assim. E as nossas escolhas fazem parte desse sobe e desce. Como que eu faço para errar cada vez menos? É entendendo o que a vida está te mostrando. Se eu fico insistindo num erro, é porque eu não estou entendendo o que a vida está mostrando, eu não estou entendendo a lição que a vida quer me mostrar. E eu só sei se aquilo é errado ou certo na hora que eu me jogo, na hora que eu vivo, na hora que eu vou para a experiência, na hora que eu me permito viver, na hora que eu entendo que eu sempre vou ter a possibilidade de errar e eu sempre vou ter a possibilidade de acertar. A liberdade que nós temos, que a vida nos proporciona, ela deveria ser um troço muito bom. Ela deveria ser assim, algo leve, algo gostoso. Mas na verdade, a liberdade, ela muitas vezes nos angustia. Porque a liberdade traz o quê? Responsabilidades, consequências. A liberdade de tomar uma decisão é saber que eu vou ter que lidar com as consequências. É saber que eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, renunciar a alguma coisa, que talvez era algo bom, mas que talvez não era algo tão bom. E assim por diante. E às vezes a gente se depara com muitos erros, com muitos obstáculos, com muitas decepções. Eu falo muito, até hoje eu falei para uma paciente que quando a gente fala de liberdade, a gente não está falando de algo, não é concreto, mas a gente não está falando de uma habilidade, de uma certeza que vai dar certo. Quando a gente fala de liberdade, nós estamos falando de um querer, nós estamos falando de um desejo, de uma vontade. E para eu suprir isso, eu preciso me jogar, eu preciso viver. E talvez seja isso que está faltando em você também. Talvez é disso que você precisa. É se desafiar.
Você pode sim ter sido vítima de um relacionamento cruel, de um relacionamento abusivo, que isso te trouxe muitas consequências. O jeito tóxico de alguém acabou influenciando muito, o que acabou te trazendo traumas psicológicos. Eu entendo você. Mas agora, aí estagnado, ancorado do jeito que você tá, colocando a culpa no relacionamento, a culpa naquela pessoa manipuladora que você conviveu, que você se relacionou, não vai fazer você mudar de vida. Não vai fazer você crescer, evoluir, viver outras coisas. Você precisa escolher. Ok, eu sei que eu passei por isso, mas eu escolho mudar a minha vida. O que eu tenho que fazer para mudar a minha vida? E quando a gente escolhe isso, nós vamos enfrentando o que tiver que enfrentar e renunciando o que tiver que renunciar. E muitas vezes o papel mais difícil de renunciar, de abrir mão, é o papel de vítima. Nili, mas é muito fácil para falar para você que você falar que eu tô no papel de vítima, etc, etc, sendo que não é você que passou por situação assim, por um relacionamento tão traumático, abusivo, que eu era humilhada. Como que você tem certeza que eu nunca passei? Eu tenho quase 31 anos. Quantos relacionamentos será que eu já não tive? Até estar nesse agora tão estável. Quantos relacionamentos eu não tive que abrir mão? Ou muitas vezes que abriram mão por mim. E hoje eu dou graças a Deus, né? Eu implorei talvez lá atrás para não abrirem mão. Porque talvez eu pensava que eu não saberia viver sem. Que aquilo era meu ar, que aquilo era o meu bem-estar. E hoje eu agradeço por aquelas pessoas realmente terem saído da minha vida e eu ter caminhado adiante. Todos nós passamos por esses sofrimentos. Quando nós conhecemos alguém, a gente não tem certeza da pessoa. A gente vai descobrindo conforme o tempo vai andando, conforme as experiências, as situações, os momentos, enfim. Muitas vezes são erros, defeitos toleráveis, e outras vezes são intoleráveis, são incompatíveis a mim, é o que eu quero. E aí que tá a diferença. Aí que tá a diferença em quem você olha e enxerga tendo um relacionamento bacana, estável, gostoso. Foi porque esquece o talvez. Foi porque com certeza essa pessoa passou por várias experiências, mas ela sabia o que ela queria e o que ela merecia. E ela abriu mão desses relacionamentos. Abriu mão e decidiu passar pela essa ponte de sofrimento que a gente passa quando a gente termina, quando terminam com a gente, quando a gente sai de um relacionamento. A gente passa por uma ponte comprida, longa e às vezes bem solitária de sofrimento, de readaptação, de reorganização, de se encontrar, de se reestruturar, de superação. Todos nós passamos por isso. Até que chega um momento que, de acordo com o que nós queremos, nós optamos com o que nós sabemos que merecemos, a gente consegue encontrar alguém compatível. Mas lembra do que eu falei quase agora? Para encontrar alguém compatível com essas coisas boas, eu preciso vê-las em mim. Se você agora passa dias chorando, triste, incomodada, incomodado, você tem certeza que a culpa dessa sua infelicidade é só da outra pessoa? Será que você não tem uma pequena porcentagem de culpa ao ficar esperando, sem viver, estagnada? Eu vou esperar essa pessoa, quem sabe um dia ela resolve voltar e bater na minha porta. Então você anula todo o resto da sua vida para esperar essa pessoa. Será que você não está esperando que essa pessoa tome uma decisão pelo relacionamento de vocês? Só quando ela resolver ir, mudar, etc., que vocês vão ter bons frutos, enquanto isso você fica esperando essa escolha dessa outra pessoa. A culpa ela não pode estar no outro. A responsabilidade não pode estar no outro.
a responsabilidade sempre está com a gente. E enquanto nós não aceitarmos isso, nós estaremos estagnados. E é aí que vem as nossas escolhas positivas. Por exemplo, assim, eu vou sair desse relacionamento, mas eu vou sofrer. Então não é uma escolha positiva. Claro que é uma escolha positiva, porque você vai abrir mão desse relacionamento que não te faz feliz, que não te faz sentir mulher, que não te faz sentir homem, que não te faz sentir sendo uma pessoa capaz, uma pessoa bacana, uma pessoa com valores, uma pessoa com qualidades. Você vai sofrer porque você sabe o que você merece, que são coisas boas. Então esse sofrimento vai vir como uma lição. Esse sofrimento vai vir para você levantar de novo. E é isso que eu tô falando sobre escolhas. Escolhas, elas vão vir com consequências, renúncias. E nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos sofrer para estar bem daqui a pouco. Então para de jogar essa sua infelicidade, de jogar esse seu incômodo, essa insatisfação, essa frustração nas costas dessa outra pessoa. A escolha, ela tem que partir de você. As suas escolhas, elas constroem, elas te constroem. Elas resumem a sua vida. Tá bom? Outra coisa que agora me veio à mente, quando nós falamos de escolhas, principalmente de relacionamento, nós precisamos lembrar de duas coisas. Existe o idealismo, as fantasias, as idealizações que nós temos, existe a realidade. E quando nós vamos fazer escolhas, nós precisamos lidar com a realidade e deixar o idealismo de lado. O ideal, o perfeito, isso não existe. Nós precisamos entender a realidade, saber a realidade de cada um da gente, de cada um de nós, para que a gente possa tentar fazer a escolha mais certa possível. Então pare de idealizar, pare de fantasiar e olhe qual que é a realidade, qual que é a sua realidade agora e o que você precisa fazer de acordo com essa realidade. Tá bom? Eu vou pegar aqui uma daquelas perguntas que me fizeram sobre os relacionamentos lá na postagem. Por que quando se trata de relacionamento é tão difícil sair e esquecer quem te faz mal? Por que temos tanta dificuldade em largar algo que não nos faz bem, mesmo percebendo isso? Porque é aquilo que eu te falei, a zona de conforto é um troço que nos traz segurança. Mesmo que por trás dessa segurança tenha muita insatisfação, tenha muita frustração, tristeza, incômodo, muitas vezes nós, seres humanos, infelizmente, preservamos a segurança. Que segurança, Nili? Esse relacionamento é assim, mas eu já sei como que é, eu sei que um dia tá tudo bem, 3 dias tá ruim, daí eu fico triste, mas depois volta tudo normal, ele me dá um presente, ou ele pede desculpas, ou ela fala que vai mudar. E assim nós ficamos nesse ciclo. E esse ciclo faz com que nós damos manutenção a esse relacionamento, né? E nós não queremos nunca abrir mão dessa zona de conforto, dessa segurança, do saber o que vai acontecer. Agora, quando nós pensamos em sair desse relacionamento, por mais que ele seja muito ruim, nós vamos passar por inseguranças, incertezas, medos, possíveis obstáculos, para daí alcançar um outro relacionamento, mudança, seja lá o que for. E as pessoas, talvez você, esteja com medo de passar por essa ponte da transformação, por essa ponte da incerteza, das inseguranças, dos medos, dos possíveis obstáculos. E acaba ficando estagnado nessa zona de conforto, nesse relacionamento ruim, nesse relacionamento abusivo, nesse relacionamento que não te traz frutos, bons frutos, não é próspero, não é honesto com você. Tá bom? Então é por isso que nós temos essa dificuldade. Nossa, Nili, mas eu sei que ele me trai, eu sei que ele tava com fulana ontem, eu sei que o tempo todo ele tá no celular falando com outras mulheres, eu sei, mas eu não consigo largar.
Você não consegue largar porque você tem medo de enfrentar o que a vida tem para te mostrar, o como é sair desse relacionamento e enfrentar uma identidade diferente do que esse relacionamento te promovia. E, obviamente, quando nós insistimos em relacionamentos assim, o que vai gerando pra gente? Uma falta de amor próprio, baixa autoestima, e isso tudo vai alimentando com que a gente fique, com que a gente perdure, a gente procrastine, na verdade, dentro desse relacionamento, tá bom? Agora que eu vi o horário, agora que eu vi o tanto que eu falei, eu vou ativar os comentários para ver o que vocês estão falando. E aí, tem alguém aí com muita dificuldade em tomar uma decisão e fazer uma escolha? Tem alguém que está procrastinando tomar uma decisão por medo das consequências, das renúncias? Quem nunca, né? Essa que é a verdade, quem nunca? Quem nunca passou por isso? Quem nunca perdeu o sono por causa de uma escolha difícil, por causa de uma situação bem complexa em que nós precisamos decidir algo? Ah lá, a Bel tá falando que ela no trabalho dela, a Suzy também tá falando que sim. Então, todos nós passamos por isso. E entender, compreender que você não é o único que tem essa dificuldade, que você não é o único ou a única que vai precisar abrir mão, viver uma renúncia, vai te facilitar. Que esse é o caminho. Ou a gente passa por isso, ou a gente escolhe ficar estagnado e abrir mão das possíveis mudanças, possíveis alcances de metas, possíveis transformações, possíveis conquistas também. A Carol tá falando que ela terminou o relacionamento dela há 5 meses, que tá machucando bastante, deixa eu subir aqui. Que isso machucou bastante ela, faz parte do processo de recuperação. O relacionamento ele pode ter sido o pior relacionamento possível, mas tinha algum ganho secundário que nos fazia ficar ali, que nos mantinha naquele relacionamento. E quando nós abrimos mão desse possível vício, desse relacionamento, quando nós brigamos contra a nossa dependência emocional também, que nos mantinha ali, acaba vindo muita dor, acaba vindo muito medo, abstinência daquele vício. Eu preciso refazer a minha vida, eu preciso muitas vezes readaptar toda a minha vida numa nova casa, numa nova cama, numa nova situação, numa nova conta bancária, com um novo ritmo de dinheiro, e isso tudo gera na gente muitas vezes o pensamento de, poxa, fiz a coisa errada, ou aquela sensação de, não sensação, mas me arrependi, olha como eu tô sofrendo. E não se arrependa. Não é porque você tá sofrendo que você fez a coisa errada. Talvez você tá sofrendo agora porque sua escolha de insistir nesse relacionamento tinha sido errada. E agora você tá passando pela consequência para você poder se recuperar de novo. Tá bom? Ó, as pessoas estão agora mostrando o lado delas aqui nos comentários, falando sobre o medo, sobre a dificuldade, sobre o que acaba sendo, não um empecilho, né? Mas o que muitas vezes acaba sendo prioridade, por exemplo, a questão psicológica das filhas, igual acabou sendo falado ali, de um possível divórcio. Então, assim, e realmente, por isso que eu falo, as escolhas diárias, rotineiras, elas são muito automáticas, nós fazemos de olhos fechados. Agora, as escolhas complexas, as escolhas difíceis, essas escolhas que nos tiram o sono, que na verdade trazem aquela angústia que eu estava falando, é que fazem a gente ficar estagnado. Porque a gente fica tentando achar meios, deixa eu rolar aqui de novo, ficar achando meios de não ter que lidar ou não ter que enfrentar a renúncia ao lado ruim da escolha. Mas infelizmente nós não temos essa mágica, nós não temos essa receita, não existe. Todos nós precisamos passar por isso. Tá bom? Ok? Tinha umas outras perguntas, mais 2 aqui, mas eu respondi elas de acordo com o que eu fui falando, sobre encontrar o caminho certo, que nós só encontramos o que é realmente certo, o que nos faz bem, quando nós nos permitimos a viver as experiências. E aí, é igual o relacionamento quando não dá certo. Poxa, esse relacionamento não deu certo porque aquela pessoa agia de tal forma, me incomodava muito, não era tolerável para mim. Então, nos próximos relacionamentos, eu já vou avaliando, eu já vou conseguindo chegar
o mais perto possível do que me faz bem, do que eu quero. Então é por isso que a gente não pode achar ruim, a gente não pode falar que é injusto, que é só com a gente que o relacionamento não deu certo ou que o relacionamento não é bacana. Veja isso como uma lição, veja isso como a vida querendo te mostrar alguma coisa, seja externa, mas principalmente internamente. E lembre-se que você só vai ter um relacionamento bom, honesto, da forma como eu sempre falo, quando você for honesta com você ou honesto com você e se conhecer e aceitar as suas virtudes, aceitar as coisas boas que existem dentro de você e também as limitações, porque isso tudo te construiu, tá bom? Eita, nós, mulher que fala, né? Toma água até. Às vezes sempre. Me empolgo tanto a falar, tanto que passa. Na sessão é assim. Eu falo, opa, tem que deixar o outro falar também. Gente, eu vou adiantar aqui algumas coisas, porque daqui a pouco o Instagram vai me derrubar. Eu vou cair, tá bom? Eu dei algumas informações no início dessa live sobre o grupo do WhatsApp que não existe, que eu não peço dinheiro para vocês, por favor, não esqueçam disso, não caiam nessa. As pessoas estão usando as minhas fotos, as pessoas estão usando fotos minhas com Henrico, da minha família, para falar que sou eu e pedir dinheiro, tá bom? Então, não caiam nessa, bloqueiem, não respondam nada, porque não sou eu, tá? Elas estão usando, infelizmente, a minha imagem, tá? E no grupo, no canal do Telegram, sim, eu faço parte, sou eu que comando, tem várias reflexões lá. Quem aí, falando nisso, tá no grupo do Telegram? Sempre faço reflexões diárias por áudio, que eu gosto muito de falar, então sempre é por áudio, sempre dou algumas informações de live, do curso, entre outras coisas também de notícias, tá bom? O link para o Telegram está lá eu postei, eu acho que no Story, postei, tá lá, mas às vezes fica na minha bio. Por que não tá na minha bio? Porque o que está lá, o link que está lá, é do meu curso Relações e Amor Próprio, que prestem atenção para depois vocês não ficarem lá no direct me pedindo. As vagas se encerram amanhã, ok? O meu curso Relações e Amor Próprio, que a gente fala sobre relacionamento, sobre como identificar e mudar as nossas crenças negativas, as nossas regras, os nossos pensamentos negativos, como que a gente faz para se aceitar mais, para se perdoar, como que a gente pode cultivar cada vez mais o nosso amor próprio para elevar a nossa autoestima. Então, tudo isso que vocês acabam me ouvindo falar aqui nos vídeos, nos posts, lá dentro desse curso tem toda a teoria, tem todos os exercícios, as dicas para que você possa colocar em prática dentro da sua rotina, para que você possa adaptar todas as movimentações que você precisa de como que você vai colocar limites nas pessoas, como que você vai dizer não, como que você vai mostrar o que você quer, o que você não quer, o que você deseja, o que não é responsabilidade sua, tá bom? Tudo tá nesse curso. Só que as vagas se encerram amanhã. Quando eu vou voltar, eu não sei, porque da outra vez eu também cancelei e eu demorei mais de 4 meses porque eu fiz todo ele, eu atualizei tudo ele de novo, então ele tá bem maior, bem mais extenso, mais cheio de coisa, tá bom? Então, se você tá precisando mudar essas coisinhas que estão te impedindo de movimentar, que estão te impedindo de ter um relacionamento legal, que você já identificou que tem coisas que acabam sendo um nozinho, que acabam sendo uma âncora, aproveite, que talvez é a hora. Eu sempre falo assim, cara, muitas vezes as possibilidades vão passando, e a gente não enxerga, a gente não quer enxergar, a gente finge que não enxerga. E aí a gente fica naquele papel de vítima, né? Então, se você já percebeu que toda mudança que você quer tá aí dentro de você, que você é responsável, talvez o curso possa te ajudar um pouquinho, tá bom? Ou um pocão, acho que um pocão pelo que as pessoas estão falando, tá beleza?
Então o link do curso está ali na minha bio e só vai até amanhã as vagas. Depois o carrinho fecha e não teremos mais curso. Quem entrou na primeira turma entrou, show de bola, vai poder fazer as mudanças que quer. Alguém perguntou ali sobre a forma de pagamento. A forma de pagamento pode ser no boleto ou você pode dividir em até 12 vezes, tá bom? Até 12 vezes no seu cartão de crédito. O Hotmart dá essa opção. E me perguntaram também sobre o certificado. Hoje 2 pessoas falaram sobre o certificado. Eu não fiz o certificado, mas eu até perguntei lá nas enquetes se é algo muito desejado por vocês, é muito importante ter esse certificado. Com certeza nós podemos criar esse certificado, porque como eu sei, tenho todos os dados de quem comprou ou não comprou pelo Hotmart, nós podemos. Então, se é muito importante, fala para mim, é muito importante certificado, acho que você deve ter em todos os seus cursos, para todos nós, eu com certeza coloco isso. Sim, é vitalício, e para quem não curtir, porque tem pessoas que têm insegurança, mas se eu não gostar, vou gastar essa grana, Nili. Tem 7 dias para você devolver, o Hotmart devolve todo o seu dinheiro, pode ficar tranquilo, tá bom? Os 7 dias de garantia. Como que são as aulas? São 13 módulos, dividido em diversas aulas, que eu não vou conseguir lembrar o nome, mas eu já publiquei essas aulas, tá bom? Essas aulas tem aulas de 10 minutos, de 15 minutos, tem aulas de 6 minutos, tem aulas, enfim, tem N aulas de diversos quantidade de tempo, tá bom? Como que eu estou? Eu estou no Flipchart, que está ali, escrevendo, dando dicas, grifando, falando com vocês, na verdade, refletindo, porque não é um negócio muito guiado, refletindo sobre as dificuldades, o que nós podemos fazer, como nós podemos agir, como nós podemos colocar em movimentação. Coloco para vocês, deixo sempre lá, vocês vão ver, porque eu adoro que vocês anotem, eu peço muito, então folhas disponíveis para anotação, onde você vai conseguir colocar módulo tal, aula tal, e fazer toda a anotação que você precisa. E também os exercícios, eles estão explicados em vídeos, e vocês podem imprimi-los para poder ir fazendo e colocando na rotina, dia após dia, tá bom? Rafa, para entrar no grupo do Telegram, precisa de um link, certo? E esse link, ele vai estar disponível agora lá nos meus stories. Se você for lá, você vai chegar em uma postagem minha toda azul com o símbolo do Telegram, e aí você clica lá, tá bom? E o link do curso está na minha bio, beleza? Lá você encontra, gente. Por favor, nesse tempo de intervalo que eu tive grande de não abrir o carrinho, muitas pessoas me mandaram mensagem pedindo que queriam, que tinham se arrependido. Por favor, tá? Lembra que depois que eu fecho, eu não tenho muito o que fazer. Então, até amanhã, beleza? Até amanhã que você tem uma possibilidade, né? Mas é mais uma estratégia aí, mais uma ferramenta, mais uma bengala para talvez você para você conquistar as suas mudanças e alcançar o tipo de relacionamento que você quer ter, e até mesmo a pessoa que você quer ser, que você precisa ser, tá bom? Eu vou encerrando por aqui, porque o Instagram vai me derrubar, beleza? Beijos, 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 se cuidem. Nos falamos no Instagram, nos falamos nas postagens, nos vídeos e na próxima live, segunda-feira que vem. Obrigada por sempre estar comigo, quem está sempre, porque quem está chegando agora também, seja muito bem-vindo. O Henrico tá na minha casa, tá bom? O Henrico tá na minha casa, eu passo o dia aqui trabalhando e ele fica lá em casa, brincando, tirando as sonecas, papando, se divertindo, beleza? Beijo, gente. Tchau, tchau.